Olá, bom dia a todos, todas. Sejam muito bem-vindos. Professor Charles Brito aqui mais uma vez. Hoje nós falaremos sobre plasticidade e intervenção precoce. Tema muito interessante, normalmente vinculado aí aos capítulos da neurologia e de forma mais específica à neuropediatria. No entanto, obviamente a gente consegue transcender esses conceitos que serão trabalhados aqui e aplicá-los nas múltiplas possibilidades aí que o cuidado em saúde tem, a fisioterapia, a medicina, a enfermagem, a própria psicologia, fono, enfim, muitas dessas lógicas. Pois bem, o conceito de plasticidade ele é bastante amplo e não é aplicável apenas na lógica da neurologia, né? No que diz respeito à plasticidade neuronal. A gente pode falar, por exemplo, da plasticidade muscular, que é a habilidade, a capacidade que esse músculo tem de se adaptar a um novo tamanho, a uma nova proposta. E aí isso nos faz entender a boniteza desse conceito, né? A importância de sermos plásticos, ou seja, de sermos maleáveis, que a gente consiga nos adaptar às intempéries, às várias injúrias e agravos que eventualmente a gente sofre ao longo da vida. Já a intervenção precoce, o próprio nome dá uma luz bastante significativa para esse conceito, na lógica de nós intervirmos, atuarmos o quão antes em determinados problemas. Mais uma vez, esse conceito é muito difundido na neuropediatria, no entanto, a gente pode, como eu havia dito anteriormente, transcendê-lo e pensar nessa intervenção nos mais diversos problemas que um sujeito tem, nas suas múltiplas fases da sua vida, né? Então, na infância, na adolescência, na adultescência, o indivíduo idoso, enfim. Em momentos que a gente dialogou aqui sobre a geriatria e gerontologia, eu sempre disse, talvez você consiga lembrar aí, que a importância de investir no envelhecimento, ele se dá, obviamente, nas primeiras idades, né? Então eu posso investir no meu envelhecimento tão logo eu consiga, tão logo eu tenho consciência disso, né? Por que não na própria infância, né? Então essa é um pouco das lógicas que a gente vai tentar trabalhar aqui, ou seja, a importância de se adaptar, de ser maleável, de se moldar à situação, reorganizando as nossas estruturas, de modo que a gente consiga atuar com funções mais próprias, mais aptas ao conceito de normalidade, por assim dizer. No que diz respeito à intervenção precoce, a ideia é essa, é cuidar o quão antes, seja ali utilizando medidas preventivas, promotoras, educativas, ou ainda na própria intervenção da reabilitação, na intervenção terapêutica. No que tange ao conceito de plasticidade neuronal, a literatura descreve como uma propriedade que esse sistema nervoso tem, que permite então o desenvolvimento de alterações estruturais, ou seja, a própria anatomia, né, a morfologia desse sistema nervoso, ela é mudada com essa capacidade aí que é a plasticidade. E aí na biologia ela é muito feliz por ter um conceito, um ditado muito interessante, que é a estrutura determina a função. Então, se eu tenho uma nova estrutura, uma reorganização dessa estrutura, obviamente eu posso apostar aí em funções desenvolvidas a contento, de forma mais interessante, de forma mais apta, tá? E aí, nessa lógica, eu posso pensar tanto em novas funções, novas habilidades, novos aprendizados, ou também na reaquisição, no reaprendizado de atividades que porventura eu tenha, e aí vou abrir aspas grandes aqui, né? O pessoal da geriatria fala muito disso, né? Aprendizadas esquecidas. Então, doutor, eu esqueci, parece que eu não consigo mais mexer como eu fazia antigamente, e aí, com essa capacidade, a gente eventualmente consegue recuperar determinados padrões de movimento. Então, a gente entende
essa plasticidade neuronal como essa alteração estrutural em resposta a determinados estímulos. E a fisioterapia é muito feliz ao entender que os estímulos são, na verdade, as nossas vivências, as nossas experiências. O sujeito humano, você sabe muito bem disso, ele aprende por meio de repetições. A criança vai brincar, e a gente vai falar um pouco disso aí, e essa brincadeira imita o cotidiano, imita a realidade, essa funcionalidade do sujeito humano, e a partir dessas experiências, a partir dessas vivências, eu vou me reorganizando, me adaptando e vou aprendendo, tá? E aí a resposta a essa experiência, ela se dá como adaptação a condições mutantes e a estímulos repetitivos. Por isso que eu disse outrora que a gente brinca para repetir essa realidade cotidiana, essa realidade do nosso dia a dia. E aí, como é que essa plasticidade ela se relaciona com a fisioterapia? A gente entende que a plasticidade cerebral é o ponto culminante aí dessa existência, desse desenvolvimento ao longo da vida. Ou seja, à medida que eu vou me adaptando, eu consigo me reorganizar, me replanejar, me reeducar e me desenvolver. Talvez a palavra seja essa, atrelada então a desenvolvimento no que diz respeito a fazer as mesmas coisas que eu fazia, só que de modo mais efetivo, de modo melhor, economizando energia, enfim, né? Com vistas aí a de fato ter um desempenho interessante. E aí esse ponto culminante ele vai depender, obviamente, desse processo de aprendizagem e também da reabilitação das funções motoras e sensoriais. Então, à medida que o processo de cuidado, o processo terapêutico, o processo de reabilitação, ele avança, essas funções motoras e sensitivas, elas se aproximam de um nível, de um estado de normalidade, de modo que esse indivíduo consiga atuar, operar no mundo de forma produtiva, a contento, ainda que ele seja aí portador de algum desequilíbrio, de alguma disfunção, de alguma deficiência ou inclusive uma perda estrutural, tá? E na criança, como é que isso acontece? Como é que essa plasticidade ela se dá na infância? E aí a gente entende, quem é pai vê isso de forma muito nítida, de forma muito clara, né? Esse poder de desenvolvimento que o sujeito na primeira infância tem, né? Então, os nossos filhos, os nossos pacientes, enfim, as crianças com as quais a gente se relaciona, elas muitas vezes, de um dia para outro, ela aprende uma coisa nova e coisa e tal, e desenvolve aquilo ali com uma certa maestria. E aí quando você vê a criança, ela já sobe no sofá, por exemplo, já desce da cama, e isso é muito interessante. E aí, a partir dessa vivência, a gente consegue conceituar e entender que esse desenvolvimento infantil, ele é dinâmico, a gente sabe disso, e ele consiste então na construção, na aquisição, na interação dessas novas habilidades que esse sujeito vem desenvolvendo. Essas habilidades aí, elas são advindas da remodelação cerebral, é aquilo que eu tinha falado outrora. À medida que essas células neuronais, não só o neurônio, enfim, mas a gente pode pensar na neuróglia, e aí eu desconfio que a sociedade científica há de descobrir coisas interessantes ainda sobre a neuróglia, que a gente não entende muito bem todo o potencial, todo o funcionamento dela, ali nos mínimos detalhes, por assim dizer. E à medida que essas estruturas cerebrais encefálicas, elas se reorganizam, elas se remodelam, né, o que a gente entende como plasticidade cerebral, essas funções passam a um outro nível, né, numa estrutura de habilidade mais interessante. E aí, a partir disso, a gente entende que esse desenvolvimento infantil e a plasticidade cerebral, elas são altamente potentes nesses primeiros anos de vida aí, enquanto potencialidade desse desenvolvimento, dessas novas interações, dessas novas formações, dessas cadeias sinápticas. E aí a gente sabe que as ligações que a gente tem, as sinapses, né, os encontros entre os neurônios no nosso encéfalo, na primeira infância, é muitas vezes maior do que em outras idades, tá?
E aí a gente entende que há diferentes tipos, inclusive, de plasticidade. Por exemplo, nós temos lá alterações plásticas que ocorrem nesse cérebro para compensar a perda de função em áreas prejudicadas por lesões. Isso é muito comum, esse trabalho desse desenvolvimento a partir de uma injúria em sujeitos portadores, por exemplo, de paralisia cerebral, ou nosso vozinho aí que sofreu um acidente vascular encefálico, que houve aí mortes neuronais, e aí a gente tem que fazer esse reaprendizado, tá? Entende-se também que muitas formas de plasticidade ocorrem, por exemplo, de modo regenerativo, numa lógica axônica, sináptica, dendrítica, somática e por habituação. Então, esses campos conceituais são a medida ou o modelo com o qual esse encéfalo, esse cérebro, vai promover essa reestruturação. A gente sabe que corpo neuronal, cabeça de neurônio, uma vez lesado, infelizmente ainda não há o que fazer. Enquanto as suas relações, os seus prolongamentos, está aí falando dos axônios, né, dos dendritos, enfim, isso aí a gente sabe, já está mais que provado aí a possibilidade dessa reorganização. Claro que numa velocidade ainda baixa, tá? Mas enfim, é algo possível e algo que tem que ser estimulado pela fisioterapia e pelas várias estratégias de cuidado, tá? A relação plástica pela habituação como a gente conhece, a forma mais simples, mais usual que a gente tem aí no nosso setting clínico, né? No nosso ambiente clínico, na dinâmica do encontro terapêutico. E aí a gente entende que esse fato, eu estou falando da estruturação, dessa reestruturação encefálica cerebral, da própria plasticidade neuronal, é melhor compreendido por meio do conhecimento do neurônio. Obviamente, quando a gente conhece essa estrutura, essa relação, essa neurofisiologia, tudo fica mais fácil. À medida que a gente entende a natureza dessas conexões sinápticas e a própria organização dessas áreas cerebrais. Eu vou falar no futuro próximo que, no que tange a lesão encefálica, você lembra disso, há alguns preceitos importantes. Por exemplo, o tamanho, a área lesada, tá? E aí essa reorganização vai ser proporcional a essas questões, tá? E aí a gente entende que a cada nova experiência desse indivíduo, novas redes neuronais são possíveis de serem rearranjadas, e aí por isso que a repetição ela é interessante, na medida que você reforça essa cadeia sináptica, é por isso que o exercício que a gente vai fazer, ele é repetitivo, tá? E aí a gente vai entendendo que outras tantas sinapses são reforçadas e múltiplas possibilidades de respostas a esse ambiente, a essas experiências, a essas atividades se tornam possíveis a partir dessa lógica. Bem, aqui é um artigo um tanto quanto antigo, mas enfim, é um clássico do trabalho da neuroanatomia, da neurodinâmica, e aí a gente entende, isso é bastante clássico, que o sistema nervoso ele é considerado esse produto biológico mais elaborado e mais complexo da história evolutiva. Talvez ainda não tenhamos ainda a plena ciência dessa potencialidade que há nesse sistema. Eu vou até acreditar aí, tal como filmezinho de herói, de coisa e tal, que a gente de fato tem faculdades, poderes aí que a gente ainda está talvez adormecido aí. O fato é que a gente pode desenvolver uma potencialidade que muitas vezes fica aí latente nessas vidas comuns que muitas vezes a gente leva aí. E aí, nessa lógica, esses bilhões de neurônios aí correspondem e as correspondentes conexões sinápticas são associadas às células da neuróglia, já comentei um pouco sobre ela, formam aí uma rede neural complexa que faz a integração funcional de estruturas neurais diferentes e muitas vezes distantes. Tá? A gente está conversando aqui, na verdade, sobre a própria comunicação, a formação dessas sinapses, dessas cadeias sinápticas, dessas cadeias neuronais. E aí, quando esse cérebro sofre alguma injúria, alguma lesão, algum trauma, como por exemplo o acidente vascular encefálico, algumas perdas neuronais acontecem, tá?
E aí, obviamente, se eu tenho um déficit na estrutura encefálica, eu vou ter, evidentemente, uma disfunção nessa rede neuronal. Obviamente, na capacidade que esse cérebro tem de atuar, de operar como ele o faz, de modo a eu sofrer aí uma alteração na minha capacidade motora, na minha capacidade sensitiva e na minha capacidade computacional, ou seja, de processar esses fenômenos como um todo, tá? E aí, nesses casos, essas alterações funcionais, elas ocorrem não apenas nas áreas que foram diretamente afetadas, mas nas áreas relacionadas, conectadas aí, direta ou indiretamente com essas áreas aí. E aí o resultado final qual é? Prejuízo no comportamento, prejuízo na dinâmica cognitiva, enfim, como eu havia dito, nas 3 funções básicas que esse sistema nervoso vai desempenhar, que é a ideia de receber, essa via aferente ou sensitiva, a ideia de atuar, nessa via eferente ou motora, e a perspectiva computacional de processar, de organizar toda essa informação. E aí, a partir disso, a gente entende que essa aproximação a esses mecanismos intrínsecos dessa plasticidade neuronal, bem como a regulação sináptica, levar-nos a compreender como se dá esses processos de recuperação. O que eu estou querendo dizer? Muito antigamente, talvez ali no início da minha formação, talvez um pouco antes disso, existia uma ideia de inércia terapêutica. Então, determinadas lesões, o que a gente fazia? Literalmente entregava para Deus, não há muito o que fazer, tá? Ou melhor, não havia, até nós entendermos essa capacidade desse encéfalo de se reorganizar, de se recuperar, de se readaptar. Obviamente, quem trabalha com a neurologia sabe quão difícil, quão trabalhoso, quão demorado é esse processo, tá? Eu lembro de uma amiga que falava assim, poxa, tão difícil, a gente trabalha um tempão para um paciente fazer, de repente, movimento mínimo, como, por exemplo, abrir a mão. O fato é que, para esse que não conseguia fazê-lo, abrir a mão e lavar, e etc e tal, e manusear alguma coisa, poxa vida, é um grande ganho e eu acho que vale a pena todo o suor, todo o sacrifício, toda a lágrima, todo o trabalho empenhado aí. Então, como eu estava dizendo, à medida que a gente entende essa relação, eu consigo, então, explicar e melhor trabalhar como é que um tecido, uma vez lesado, um tecido neurológico, ele pode se recuperar e, a partir dessa recuperação estrutural, se reorganizar atuando com funções que eram outroras danificadas e perdidas nesse encéfalo, seja na criança, no adulto, no idoso, que tem, porventura, aí um desequilíbrio, uma deficiência, uma necessidade especial. E, a partir disso, essa intervenção nos favorece aí no plano clínico, farmacológico, na dinâmica cinética funcional do nosso trabalho, lá na fisioterapia, bem como outras atuações que esse sujeito vai operar ao longo da sua vida aí, tá? E aí, essa capacidade desse cérebro de se adaptar a essas mudanças de fato, capital, é crucial nesse desenvolvimento neuronal e tem importantes implicações nesse processo de aprendizagem, tá? Então, quanto mais essa criança tem a capacidade de se reorganizar, ou melhor dizendo, quanto mais eu estimulo essa capacidade, e aí essa estimulação, o meio é importantíssimo, a família é importantíssima, vamos falar sobre isso, melhor vai ser essa potencialidade dessa criança de aprender, tá? E aí, essas alterações neuroanatômicas, parece que está até errado ali, desculpa, enfim, as alterações neuroquímicas e funcionais ocorrem durante essa reorganização por essa plasticidade, o que vai facilitar aí a recuperação e a aquisição de funções envolvidas aí nesse processo de trabalho, o que eu vou entender como plasticidade adaptativa. Ou ainda, a gente pode dificultar esse desenvolvimento de outras habilidades, o que vai caracterizar uma plasticidade mal adaptativa, né? Um exemplo clássico disso aí é o aprendizado equivocado que muitas vezes a gente tem, né? Um hábito de movimento equivocado que vai sendo cristalizado, tal como determinadas alterações posturais. E o sujeito está ali com uma postura totalmente equivocada, desequilibrada, e ele vai jurar que aquilo lá é o certo, tá? Que aquilo lá é o normal,
tá? E aí nós temos alguns itens, eu já havia comentado sobre isso, que devem ser levados em consideração no que tange a variabilidade dessa resposta, né? Então essa resposta vai ser melhor ou não, ou pior, dependendo do tempo, da cronologia dessa lesão, inclusive da resposta a essa lesão. No que diz respeito às lesões encefálicas, a gente sabe que a gente tem uma janela ali, um tempo de intervenção necessário. Então, uma vez passado esse tempo aí, implica em lesões mais significativas. O próprio locus, né, o local da região afetada ali, o estado dos substratos que podem assumir essa função, ou seja, não só como é que está o local que foi machucado de fato, bem como as regiões circunvizinhas que poderiam e podem assumir essa função que foi aí prejudicada, essa estrutura que foi prejudicada. E aí, por fim, o tipo de função alterada, tá? Vai comprometer, então, vai impactar na resposta desse indivíduo. Pois bem, então a gente entendeu aqui que esse sujeito ele é plástico, ele pode se reorganizar, se remodelar, mas especificamente no sujeito infante, né, na primeira infância, segunda infância, como é que isso se dá? Como é que as estratégias desenvolvidas aí no cuidado dessas crianças? A partir dessa reflexão, desse pensamento aí, desenvolveu-se o campo da chamada intervenção precoce, que é um conjunto de medidas de apoio integrado, centrado na criança e na família, em que inclui aí ações de natureza preventiva e reabilitativa, designadamente no âmbito da educação, da saúde e da ação social. Ou seja, a proposta da intervenção precoce, ela transcende pura e simplesmente o campo da saúde, devendo, obviamente, impactar, contribuir nesse sujeito, nessa dinâmica biopsicossocial, ou seja, em todas as relações que essa criança desenvolve aí com o seu meio, tá? Essa proposta, ela abrange crianças entre 0 e 6 anos, com alterações nas funções ou estruturas corporais que limitam, então, essa sua participação nas atividades usuais, nas atividades típicas que essa criança deve ou venha a desenvolver, tá? Para uma respectividade, obviamente, bem como para o seu contexto social. Isso, obviamente, é mais relevante em sujeitos com um risco de um atraso nesse desenvolvimento neuropsicomotor, tá? Obviamente que esse cuidado, como eu já havia dito no parágrafo acima, deve necessariamente incluir a atuação da família. Haja vista que a criança passa um tempo muito maior com os familiares e aí esse tempo deve ser aproveitado aí com qualidade, enfim, estimulando essa criança, tá? No que diz respeito aos serviços de intervenção precoce nessa infância, a literatura descreve a necessidade de intervir nos contextos naturais das crianças. É o que a gente vai trabalhar lá em outros conceitos, em outras áreas, chamando de treino funcional, ou seja, eu vou cuidar, eu vou atuar com essa criança com coisas que façam sentido para ela, tal como a brincadeira, né? Então a gente brinca para reproduzir a nossa vida futura. Então é carrinho, é casinha sendo construída, é comidinha sendo feita, tá? É a casinha sendo limpa, enfim. A gente vai reproduzindo as nossas atividades da vida cotidiana, do adulto, na criança, para que ela vá se apropriando dessas ideias, né? Entendendo aí esse contexto, esse texto, por assim dizer. Isso, obviamente, vai fortalecer a competência das famílias e desses cuidadores. Então, a formação do vínculo ela é mais estimulada a partir dessa lógica. Promove com isso também a inclusão da criança e da família nesse meio, tá? Então, os serviços de intervenção precoce são necessariamente ligados a essas estratégias inclusivas aí, tá? Há um apoio às famílias, bem como uma resposta a essas preocupações, às necessidades que essas famílias vão ter em relação a esse quadro dessa criança. Então, vamos fazer um exercício de empatia aqui, né? Se colocar no lugar daquele pai, daquela mãe, cujo filho de 2 anos não anda ainda, por exemplo, tá?
ou não tem uma boa dicção, uma boa oratória, não fala, por exemplo, não se comunica muito bem, tá? E aí, a partir dessa lógica, a gente entende a necessidade de assegurar aí uma proteção aos direitos da criança, o desenvolvimento dessas capacidades e, por fim, criando aí oportunidades de aprendizagem significativas para essas crianças. Até porque o objetivo nosso final qual é? Permitir com que esses sujeitos, estimular com que esses sujeitos, talvez a permissão não seja a melhor palavra que eu possa ter dito aqui, mas enfim, estimular com que esses sujeitos desenvolvam então as suas potencialidades, tá? E aí nessa lógica, a gente entende que a intervenção precoce ela é uma prática multidisciplinar que responde aí a essas necessidades que essas crianças têm, sobretudo aquelas cujo desenvolvimento neuropsicomotor está aí alterado, tá? Com alguma situação de agravo, de risco, o que vai de fato ultrapassar o que a gente chamava anteriormente de estimulação precoce, tá? Que é um conceito que a gente trabalha ainda atualmente, tá? Me dê licença aqui. E aí, a gente vai, você pode se perguntar aí, né? Mas então, beleza, estou entendendo que esse encéfalo ele pode se reorganizar e que na criança isso é mais fácil, é melhor, é mais tranquilo, é mais otimizado. Mas e o que essa estimulação precoce, o que essa intervenção precoce faz? Primeiro, ela vai dar suporte a essas crianças, já foi dada a idade dela, de 0 a 6 anos, tá? Crianças essas com um nível, com risco de um atraso nesse desenvolvimento neurosensório-motor. E aí a gente vai atuar, obviamente, nesse contexto macro desse sujeito, né? Nessas condições ambientais, sociais e biológicas. Muitas vezes no nosso trabalho lá no setting terapêutico, a gente vai promover ali esqueci o termo aqui na verdade agora, mas é como se fosse um espaço no qual essa criança vai se locomover com desafios, né? Um ambiente desafiador, tá? Eu vou falar talvez no final, mas já trago um pouco agora, que a gente pode trabalhar com múltiplos ambientes um pouco nessa lógica, né? Por exemplo, trazendo terapias associadas a isso. Por exemplo, a ecoterapia ou o ambiente aquático, por exemplo, trabalhar com uma hidroterapia para intervir nesses sujeitos aí com diferentes modalidades terapêuticas para esse cuidado, tá? Já falei da importância desse contexto social, dessa atividade biofisiológica, enfim. A intervenção precoce, então, é um programa colocado à disposição das famílias e é realizado com as famílias, tá? O envolvimento da família é, como eu havia dito, imprescindível, tá? É uma condição sine qua non, sem a qual inviabiliza o cuidado. E aí isso pode remediar problemas de desenvolvimento ou ainda prevenir complicações futuras. E o objetivo dessa intervenção qual é? Promover a integração da criança à família e ao meio social. Há crianças, inclusive, que rejeitam o colo do adulto, enfim, rejeitam um pouco dessa socialização e essa intervenção vai atuar também nesse campo. Reduz a incidência de problemas de aprendizagem, decorrentes então de atrasos ou desvios nesse desenvolvimento físico, emocional e da linguagem. Previne a repetência e evasão escolar, entrando aqui no campo educacional. Melhora a condição de saúde geral da criança, prevenindo a incidência de doenças. Melhora a habilidade dos pais de criar e educar seus filhos, haja vista essa proximidade que a intervenção nos permite, tá? Vai ampliar a perspectiva de atuação produtiva desse indivíduo aí, da sua família, na sociedade. E aí, se você poderia me perguntar, mas por que de fato intervir tão cedo e por que é tão necessário isso aí e como que as crianças se beneficiam aí dessa intervenção em tão tenra idade, tá? E aí a gente tem inúmeros estudos neurofisiológicos que vão comprovar aí esse desenvolvimento do sistema nervoso dessa criança, quão favorável é a essas estimulações, sobretudo no primeiro ano de vida. E a gente vai mostrar um gráfico que mostra o desenvolvimento do encéfalo, do cérebro humano, tá? E aí, no que diz respeito
ao primeiro ano de vida, eu vou passar o mouse aqui para você dar uma observada aí. Eu não sei se você está enxergando o mouse aqui, mas enfim. Então a gente tem aqui, por exemplo, no que diz respeito ao campo sensorial, à linguagem, às funções cognitivas. Então esse boom que há no primeiro ano, ele é sem igual, tá? Então a gente sai de uma quase inércia, tá? Porque o sujeito humano, sejamos francos, diferente de alguns animais, ele é altamente dependente do cuidado, né? O humano sem cuidado, diria Leonardo Boff, ele deixa de ser humano, ele morre, tá? Então a gente até tem seres, até tem animais que nascem e já o pai e a mãe falam assim, filho, vai para o mundo aí, né? E aí o animalzinho, praticamente de forma autônoma, seguindo ali os seus instintos, vai embora. Não é o caso do sujeito humano, né? Ele aí, uma vez eu falando disso em sala de aula, um aluno disse assim, olha, aqui o bebê não faz nada, é um zero, literalmente, né? E aí, talvez por isso, né, de começar ali do nada, esse desenvolvimento ele é tão expressivo, ele é tão significativo nesse primeiro ano aí. E aí nada melhor do que aproveitar essa fase. Então, pais, mães, terapeutas, estimulem ao máximo as suas crianças aí, tá bom? E o envolvimento com a família? Bem, eu até dei uma dica aqui de você desenvolver, estimular o seu filho, o seu paciente, e aí você já entende que esse estímulo, ele tão melhor à medida que ele é mais frequente, mais próximo do seu leito familiar. E a gente entende que essa família aí, por uma estimulação adequada, vai proporcionar à sua criança ganhos físicos e mentais incomensuráveis. Então, com maior o estímulo, obviamente, maior e melhor é a resposta. Essa criança vai se sentir mais segura, tanto com os pais, com outros adultos, com outras crianças, tá? Esses pais se tornam mais confiantes nas suas habilidades para cuidar e gerir a educação dessas crianças. E o lúdico e a brincadeira? Poxa, talvez essa seja a tônica da aula, né? Talvez a melhor conduta a ser realizada. Então a gente entende, é muito comum isso aí, já é consenso que a brincadeira, o brincar, é uma atividade natural da criança que vai possibilitar a exploração do mundo. É por meio do brincar que eu vou interagindo com o meio, vou explorando o mundo, vou conhecendo essas realidades, essas outras relações. Esse brincar vai estimular o desenvolvimento dessas habilidades e conteúdos específicos que são necessários aí nessa proposta de intervenção precoce, e é por meio dessa brincadeira que a gente vai trabalhar, tá? Então o trabalho nesse campo, ele pode ser entendido como mais gostoso, mais interessante, né? Talvez alguém da área ali pode puxar a sardinha dizendo que é o melhor, tá? E eu muitas vezes concordo com isso, porque brincar com o paciente, interagir, é bem legal assim, faz bem para a gente inclusive, tá? Sobretudo você vendo a criança se desenvolver nessa brincadeira, que por trás disso aí ela está desenvolvendo na verdade na sua capacidade funcional, na sua capacidade física, na sua potência em interagir e operar com esses vários sistemas aí, tá? E aí essa intervenção precoce, ela se torna tão mais necessária à medida que a gente vai encontrando aí sinais de alerta. E aí isso deve ser vinculado para que pais e mães percebam isso aí no que diz respeito à evolução dos seus filhos, tá? E a gente entende que crianças que são atrasadas em alcançar os chamados marcos nesse desenvolvimento neuropsicomotor são aquelas que a gente vai levantar aí a red flag, né, a bandeira vermelha, um sinal de alerta, tá ali o asterisco na sua ficha. Então, crianças que não sentam entre 6 a 8 meses, não conseguem andar entre 12 e 18 meses, então isso já começa a ficar preocupante, por assim dizer, tá? Crianças que não respondem visualmente aos objetos e pessoas que estão em seu ambiente, crianças que após o nascimento ou em qualquer idade apresentam aí algum desvio nessas respostas aos sons, podem, por exemplo, de modo inconsistentemente ou podem ser aí hipersensíveis a esse som, tá? Bebês que demonstram pouca brincadeira verbal
aquelas ecolalias, né? Aquele ga, ga, ba, ba, da, tá? No primeiro ano de vida, ma, tá? Eles deveriam então balbuciar ou mostrar uma variação de jogos vocais, tá? E aí, se não o faz, é nítido, é característico de uma red flag, de uma bandeira vermelha ali. Crianças que não gostam de ser seguradas ou aquelas que tensionam seu corpo quando levadas no colo, tá? Especialmente aqueles padrões de extensão que vai lembrar o opstótomo, tá? Crianças que empurram os adultos para longe delas ou parecem não ter interesse nas pessoas. Dificuldade de comunicação social, brincam muito tempo com o mesmo brinquedo, não iniciam brincadeiras com adultos, isso combinado com atraso na comunicação oral. Crianças que nunca sossegam ou parecem nunca estar satisfeitas. Aqui talvez tenha adultos aqui que são um pouco insatisfeitos, né? Será que é um sinal de alerta também? Talvez. Enfim, crianças com infecções recorrentes no ouvido médio, crianças com menos de 10 palavras reais aos 18 meses, crianças que não combinam palavras na idade de 24 meses. Preciso observar aqui que esses detalhes todos são sinais de alerta, não são questões que são fechadas, dogmáticas, tá? Muitas vezes há um certo retardo em alguma aquisição, em alguma característica, mas muitas vezes essa criança, quando desenvolve, ela deslancha, tá? A grande questão aqui é levantar uma interrogação e aí aumentar, talvez, a nossa atenção nesse processo. Seguindo aqui esses sinais de alerta, crianças que não ouvem ou têm problemas para seguir direções quando comparadas com seus pares, crianças da mesma idade. Essas crianças têm problemas básicos com a compreensão da linguagem, elas podem, em alguns momentos, interpretar parte dessa mensagem, tá? Crianças de qualquer idade cujos pais estão preocupados com o desenvolvimento dessas habilidades motoras, da visão e audição, linguagem, fala, aprendizagem ou sobre a relação deles com outras crianças de forma apropriada para a idade. Então, todas essas ali são sinais de alerta que nos levaria a aumentar a nossa atenção para com o desenvolvimento desse sujeito, tá? Não necessariamente intervindo já, mas enfim, no mínimo aumentando a atenção desse processo, acompanhando, escutando colegas da área da saúde aí, para ver se de fato isso é um atraso significativo nesse desenvolvimento neurosensório motor ou não, tá? Obviamente, esse desenvolvimento, como nós já havíamos dito anteriormente, ele é codependente do estímulo que essa criança teve em casa, tá? Então, eventualmente, crianças que são pouco estimuladas vão demorar um tempo maior para responder, para atuar em algumas dessas relações, tá? A gente sabe que, infelizmente, eu brinco em casa que a televisão passou a ser uma grande babá, né? Então, à medida que essa criança fica ali passiva, só recebendo essa informação, cuja qualidade a gente nem sempre tem o controle, a resposta dessa criança fica um tanto quanto deficitária, né? Ela fica um tanto quanto passiva a isso aí, né? Interagindo pouco, tudo bem? E a fisioterapia? Como é que ela atua nesse contexto? A gente entende que a criança ela é cuidada, ela é preparada por meio de situações funcionais vivenciadas no dia a dia. Ou seja, é aquela brincadeira que eu tinha falado agora há pouco, né? Então, práticas que vão permitir que essa criança aí consiga se desenvolver. Então, se locomover, passar por um determinado obstáculo, transpor um determinado obstáculo, enfim, para que ela consiga interagir com a vida. Isso vai aprimorar essas habilidades, as que já existem, inclusive estimular outras atividades, aquisição de novas atividades, tá? Após a avaliação criteriosa pelo profissional da área da saúde, pela fisioterapia, a gente faz um programa terapêutico individualizado, o tratamento ele sempre é customizado, por mais que a gente possa eventualmente seguir protocolos, a ideia é sempre customizar isso aí. A própria atenção básica já tem materiais que vão sugerir intervenções para crianças, especialmente aquelas
vítimas de alterações, como por exemplo a microcefalia, tá? Então, se você dá uma pesquisada ali na biblioteca do Ministério da Saúde, existem diretrizes, existem normativas que vão ali nos ajudar nesse cuidado, tá? E aí isso, obviamente, vai desenvolver aí essas potencialidades e essas funcionalidades dessa criança, tá? Bem como esse trabalho ele é relacionado a partir disso. A intervenção na fisioterapia, ela vai atuar com técnicas de posicionamento, flexibilidade, alongamento, facilitação, fortalecimento muscular, treino de equilíbrio, coordenação, propriocepção, indicação de equipamentos e aparelhos ortopédicos, alguma órtese eventualmente é sugerida ali, tá? Obviamente que isso vai ser constantemente reavaliado e a gente vai ajustar esse programa de cuidado, esse plano de tratamento aí, com itens que vão ora aumentar ou diminuir a sua demanda, dependendo, obviamente, do como é que essa criança se processa em relação a isso tudo, bem como dependendo aí dos desejos, da necessidade dessa família, tá? Não só na criança, mas no sujeito como um todo, como é que a gente estimula essa plasticidade cerebral? Então, há de se utilizar jogos cerebrais, exercícios de treinamento cerebral, criando a estimulação e ativação mental direcionada. A ideia aqui é use seu cérebro, estimule. Então, leia, se divirta, viaje, jogue, enfim. Faça atividades que vão, de fato, te estimular. Aprenda uma nova habilidade. Eu brinco assim, lá na geriatria, vá pintar, vá bordar, enfim, tá? Vá aprender uma nova língua, por exemplo, tá? A gente sabe que com o mais velho, a dificuldade aumenta um pouquinho, mas faz parte do processo, né? Descanse quando precise, o sono, todo mundo sabe, ele é restaurador, tá? Sobretudo ali para essa dinâmica encefálica. O exercício físico, fantástico, a atividade física muito importante, a alimentação saudável, a hidratação, né? Se conecte, se relacione com outras pessoas, tá? E aqui a gente poderia seguir essa lista aqui de forma quilométrica, tá? Mas enfim, explore o mundo, desenvolva suas habilidades biopsicossociais e, por que não dizer, energéticas, espirituais. Então, medite, ore, reze, enfim, tudo aquilo faz bem para essa dinâmica, tá? Um exemplo de técnica bastante usada lá na geriatria é a terapia por restrição e indução de movimento. Ou seja, eu tenho ali um determinado hemicorpo que não está muito bem, muito atuante, e aí a gente vai, à medida que eu vou inibir esse lado bom, eu favoreço esse lado parético, por exemplo, a estimular. É como, por exemplo, aquele idoso que sofreu um acidente vascular encefálico, que tem um hemicorpo alterado, deficiente, você vai deixar esse hemicorpo, esse lado que não funciona, para o meio, para a relação, para a porta, por exemplo, para que esse indivíduo seja obrigado a se voltar para esse lado e ele não vá, abre aspas aqui, se esquecer de usar esse lado. Então a proposta é essa, né? É uma técnica que consiste em reduzir o uso do membro bom, por assim dizer, encorajando aí a realização das atividades funcionais com o membro que está afetado, com o lado que está parético, enfim, com alguma alteração, tá? A fim de se aumentar ou restabelecer essa função motora desse membro, nesse caso, desse exemplo aqui, desse membro superior que porventura esteja deficiente, tudo bem? Esse é um pouco do material que a gente utilizou, que eu não havia citado no corpo dos slides. Agradeço. Se tiver alguma dúvida aí, se posicione no grupo aí, tá? Para aquele que porventura nos assiste em outro canal, que não no da Telesaúde, no YouTube, por exemplo, deixe aí as suas perguntas, nos envie aí, que vai ser um prazer manter esse diálogo, tá? E aí a sugestão, claro, se estimulem, estimulem os seus, se permitam ser estimulados ao máximo, tá? Para que a gente de fato desenvolva aí essa potencialidade que nos é própria. Tudo bem? Saúde e paz, fiquem bem, um grande abraço aí.